O pagamento da aposentadoria pode ser recebido em diferentes formas, dependendo das opções disponíveis no país e das preferências do beneficiário. No Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, oferece algumas opções de recebimento do benefício previdenciário. Depósito em conta corrente. A forma mais comum de receber o pagamento da aposentadoria é por meio do depósito em conta corrente. O beneficiário deve informar ao INSS os dados bancários da conta em que deseja receber o valor mensalmente. O pagamento é realizado diretamente na conta indicada, e o beneficiário pode sacar o valor ou utilizar o cartão bancário associado à conta para fazer compras ou pagamentos. Cartão magnético. O INSS também oferece a opção de recebimento por meio de um cartão magnético específico para benefícios previdenciários. Esse cartão é emitido pelo próprio INSS e permite que o beneficiário faça saques em caixas eletrônicos ou utilize o cartão em estabelecimentos comerciais que aceitam esse tipo de transação. Agência dos Correios. Em algumas situações específicas, quando o beneficiário não possui conta bancária, é possível receber o pagamento da aposentadoria diretamente em uma agência dos Correios. Nesse caso, o beneficiário é informado sobre a agência em que deve comparecer para receber o valor em dinheiro. É importante ressaltar que as opções de recebimento do pagamento podem variar dependendo das políticas do INSS e das normas vigentes em cada país. Recomenda-se verificar as opções disponíveis no seu país junto ao órgão previdenciário competente, como o INSS no Brasil, para obter informações atualizadas e orientações sobre o local e a forma de recebimento do pagamento da aposentadoria. As regras para a aposentadoria por idade podem variar de acordo com o sistema previdenciário e as leis específicas do seu país. No contexto do Brasil, a aposentadoria por idade é um benefício garantido aos trabalhadores que atingem a idade mínima exigida e cumpram o tempo mínimo de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. No Brasil, atualmente, têm direito à aposentadoria por idade as pessoas que preenchem os seguintes requisitos. Mulheres, devem ter pelo menos 60 anos de idade. Homens, devem ter pelo menos 65 anos de idade. Além disso, é necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição ao INSS, que é de 15 anos. Esse tempo é contabilizado a partir do momento em que o trabalhador começou a contribuir para a Previdência Social. É importante ressaltar que essas informações podem sofrer alterações com base em eventuais reformas da Previdência ou mudanças na legislação. Portanto, é recomendável verificar sempre as regras atualizadas no momento em que você estiver próximo de solicitar a aposentadoria por idade. O INSS ou um profissional especializado em direito previdenciário poderá fornecer orientações específicas com base na sua situação. Participar de uma perícia no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, pode ser uma experiência importante para a obtenção de benefícios previdenciários ou assistenciais. Aqui estão algumas orientações sobre como se comportar durante a perícia do INSS. Seja pontual. Certifique-se de chegar no horário marcado para a perícia. Chegar atrasado pode prejudicar sua avaliação e causar uma impressão negativa. Leve todos os documentos necessários. Verifique com antecedência quais documentos são necessários para a perícia e tenha-os em mãos. Isso pode incluir documentos médicos, exames, laudos, receitas, entre outros. Organize-os de forma clara e acessível. Vista-se de maneira apropriada. Escolha roupas limpas e confortáveis para a perícia. Evite roupas extravagantes ou inadequadas, pois você deve transmitir uma imagem de seriedade e respeito. Seja honesto e objetivo. Ao responder às perguntas do médico perito, seja sincero e objetivo em suas respostas. Forneça informações claras e precisas sobre sua condição de saúde, limitações e incapacidades. Evite exageros ou minimizações, pois a avaliação deve refletir sua real situação. Descreva suas dificuldades. Explique claramente as dificuldades e limitações que você enfrenta no seu dia a dia devido à sua condição de saúde. Detalhe as atividades que você não consegue realizar, os sintomas que experimenta e como isso afeta a sua vida diária, trabalho e relacionamentos. Não exagere seus esforços,
durante a perícia, evite exagerar seus esforços ou realizar movimentos que normalmente não faria devido à sua condição. O médico perito estará atento a esses detalhes para avaliar sua capacidade funcional real. Seja cortês e respeitoso, mantenha uma postura respeitosa e cortês durante toda a perícia. Isso inclui tratar o médico perito e a equipe com educação, responder às perguntas de forma clara e evitar comportamentos agressivos ou desrespeitosos. Não hesite em pedir esclarecimentos. Caso não entenda alguma pergunta ou precise de algum esclarecimento, não tenha medo de pedir para que a pergunta seja repetida ou esclarecida. É importante que você compreenda completamente o que está sendo perguntado antes de responder. Para calcular o tempo restante para se aposentar, é necessário considerar as regras previdenciárias vigentes no seu país, assim como os requisitos específicos do sistema previdenciário e o tipo de aposentadoria que você pretende solicitar. Vou apresentar uma abordagem geral para o cálculo do tempo restante com base nas regras de aposentadoria por idade no Brasil. Verifique a idade mínima de aposentadoria. Consulte as regras vigentes para determinar a idade mínima necessária para a aposentadoria. No Brasil, atualmente, a idade mínima é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens na aposentadoria por idade. Calcule sua idade atual. Determine sua idade atual em anos completos. Subtraia sua idade atual da idade mínima de aposentadoria. Subtraia sua idade atual da idade mínima de aposentadoria. O resultado será o tempo restante até atingir a idade mínima para se aposentar. Verifique o tempo de contribuição mínimo. Verifique os requisitos de tempo mínimo de contribuição estabelecidos pelo sistema previdenciário. No Brasil, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria por idade é de 15 anos. Avalie seu tempo de contribuição atual. Calcule o tempo de contribuição que você já possui até o momento. Isso pode ser obtido por meio dos registros de contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou outros documentos comprobatórios. Compare o tempo de contribuição atual com o tempo mínimo exigido. Verifique se o tempo de contribuição que você possui atualmente atende ao requisito mínimo estabelecido. Se você já possui o tempo mínimo exigido, o tempo restante para se aposentar será baseado apenas na idade mínima. Caso contrário, será necessário calcular o tempo adicional de contribuição necessário para atingir o requisito mínimo. É importante lembrar que as regras previdenciárias podem sofrer alterações ao longo do tempo, portanto, é fundamental verificar as regras atualizadas do sistema previdenciário do seu país e buscar orientação junto ao órgão responsável, como o INSS. Ou consultar um profissional especializado em direito previdenciário para obter cálculos precisos e orientações personalizadas sobre o tempo restante para se aposentar. No Brasil, a aposentadoria por tempo de contribuição sofreu alterações significativas com a reforma da Previdência, que entrou em vigor em novembro de 2019. Com as mudanças, houve a implementação da chamada regra de transição e a criação de uma nova modalidade de aposentadoria, a aposentadoria por pontos. A reforma estabeleceu a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens como requisito para aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, é necessário cumprir um período mínimo de contribuição ao INSS, que passou a ser de 15 anos para ambos os gêneros. A regra de transição foi estabelecida para os segurados que já estavam próximos de se aposentar na época da reforma. Nesse caso, é possível se beneficiar de regras mais vantajosas do que a nova regra geral, desde que sejam cumpridos alguns requisitos específicos. Essas regras de transição variam de acordo com o ano em que o segurado atingiu os requisitos mínimos de tempo de contribuição e idade. Além da regra de transição, a reforma também instituiu a aposentadoria por pontos, na qual é necessário somar a idade e o tempo de contribuição para atingir uma pontuação mínima. A pontuação exigida aumenta progressivamente ao longo do tempo. Por exemplo, atualmente, a pontuação mínima é de 88 pontos para mulheres e 98 pontos para homens. É importante lembrar que essas informações são referentes à reforma da Previdência no Brasil até a minha data de corte em setembro de 2021. Recomenda-se verificar as regras atualizadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS.
ou consultar um profissional especializado em direito previdenciário para obter informações específicas sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e suas regras vigentes. Quando um segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, falece, existem procedimentos específicos a serem seguidos. As ações a serem tomadas podem variar dependendo da situação e dos beneficiários envolvidos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre como funciona quando um segurado do INSS morre. Comunicar o falecimento. É necessário comunicar o falecimento do segurado ao INSS o mais rápido possível. Isso pode ser feito por um familiar próximo, pelo cartório onde o óbito foi registrado ou por meio de um advogado. O INSS deverá ser informado para que sejam iniciados os procedimentos relacionados aos benefícios previdenciários e possíveis pensões. Obter a certidão de óbito. É necessário obter uma cópia da certidão de óbito do segurado, que é emitida pelo cartório onde o óbito foi registrado. Essa certidão é um documento essencial para comprovar o falecimento do segurado perante o INSS e outros órgãos. Verificar o direito a benefícios. É importante verificar se o segurado falecido tinha direito a algum benefício previdenciário, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros. O direito aos benefícios pode variar dependendo de fatores como a causa do falecimento, o tempo de contribuição e a existência de dependentes. Solicitar a pensão por morte, se houver dependentes, como cônjuge, filhos menores de idade ou filhos com deficiência, é possível solicitar a pensão por morte. Os dependentes devem entrar com o requerimento de pensão por morte no INSS, fornecendo os documentos necessários, como a certidão de óbito, documentos de identificação e comprovantes de vínculo familiar. Procedimentos adicionais. Além da solicitação da pensão por morte, podem ser necessários outros procedimentos, como a regularização de eventuais pendências do segurado falecido junto ao INSS, a atualização de dados cadastrais e a análise de outros possíveis benefícios devidos, como o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Para obter informações mais detalhadas e específicas sobre os procedimentos a serem seguidos quando um segurado do INSS falece, é recomendável entrar em contato com o INSS, consultar um advogado especializado em direito previdenciário ou procurar os serviços de um profissional de recursos humanos em empresas que oferecem suporte nessa área. Para dar entrada na aposentadoria, é necessário seguir alguns passos específicos, considerando o sistema previdenciário do Brasil. Vou fornecer um guia geral sobre como dar entrada na aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Verifique os requisitos. Primeiramente, verifique se você atende aos requisitos mínimos de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria. No Brasil, existem diferentes tipos de aposentadoria, como por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, entre outros. Certifique-se de conhecer os requisitos específicos para o tipo de aposentadoria que você deseja solicitar. Documentação necessária. Reúna a documentação necessária para dar entrada na aposentadoria. Os documentos geralmente exigidos incluem RG, Registro Geral, CPF, Cadastro de Pessoa Física, comprovantes de residência, carteira de trabalho, extratos de contribuição ao INSS, entre outros. Consulte o site do INSS ou entre em contato com a agência local para obter uma lista completa e atualizada dos documentos necessários. Agendamento. Agende o atendimento presencial ou virtual junto ao INSS para dar entrada na aposentadoria. O agendamento pode ser feito pelo site do INSS, pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Certifique-se de selecionar a opção correta para solicitar a aposentadoria. Compareça ao atendimento. No dia agendado, compareça à agência do INSS para o atendimento presencial ou siga as orientações para o atendimento virtual, caso seja oferecido. Leve consigo toda a documentação necessária e prepare-se para responder a eventuais perguntas sobre sua atividade profissional e contribuição. Análise do pedido. O INSS realizará a análise do seu pedido de aposentadoria com base na documentação e nas informações fornecidas. Esse processo pode levar algum tempo,
e é importante manter-se informado sobre o andamento do seu pedido. Acompanhamento do resultado. Após a análise do pedido, o INSS enviará uma carta informando o resultado da solicitação. Se o pedido for aprovado, você receberá orientações sobre o pagamento dos benefícios. Em caso de negativa, a carta informará os motivos e os procedimentos para recorrer da decisão. É importante destacar que o processo de solicitação e análise da aposentadoria pode variar e estar sujeito a mudanças. Recomenda-se consultar o site oficial do INSS, entrar em contato com o INSS ou buscar orientação de um profissional especializado em direito previdenciário para obter informações atualizadas e orientações personalizadas sobre como dar entrada na aposentadoria no seu caso específico. Durante a perícia médica do INSS, é importante fornecer informações claras e precisas sobre sua condição de saúde. Aqui estão alguns pontos que você deve abordar ao falar com o médico perito. Histórico médico. Descreva ao médico perito o histórico completo da sua condição de saúde. Informe sobre diagnósticos anteriores, tratamentos realizados, cirurgias, hospitalizações e qualquer outra informação relevante. Sintomas. Explique em detalhes os sintomas que você está enfrentando. Descreva a intensidade, a frequência e a duração dos sintomas. Mencione também quais atividades ou situações desencadeiam ou pioram os sintomas. Limitações funcionais. Informe ao médico perito sobre as limitações funcionais que você experimenta no seu dia a dia. Descreva quais atividades diárias se tornaram difíceis ou impossíveis de realizar devido à sua condição de saúde. Isso pode incluir dificuldades de locomoção, problemas de memória, limitações na capacidade de trabalho, entre outros. Tratamentos em andamento. Informe ao médico perito sobre os tratamentos médicos ou terapias que você está realizando atualmente. Mencione os medicamentos que está tomando, a frequência das consultas médicas e se houve alguma melhora ou piora na sua condição com o tratamento. Impacto na vida diária. Explique como a sua condição de saúde afeta a sua vida diária de forma geral. Fale sobre a dificuldade de desempenhar atividades básicas, como cuidar da higiene pessoal, preparar refeições, realizar tarefas domésticas e se locomover. Atividades profissionais. Caso você esteja buscando um benefício por incapacidade de trabalho, explique ao médico perito as limitações que você enfrenta para realizar seu trabalho ou para realizar atividades similares. Descreva como a sua condição de saúde impacta suas habilidades, produtividade e capacidade de permanecer no mercado de trabalho. Lembre-se de responder de forma honesta e objetiva, evitando exageros ou minimizações. A finalidade da perícia é avaliar sua real condição de saúde e determinar sua elegibilidade para os benefícios previdenciários ou assistenciais do INSS. No Brasil, donas de casa que não exercem atividade remunerada formal podem ter direito à aposentadoria por meio do Programa de Contribuição Facultativa do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Esse programa é conhecido como Contribuição Previdenciária do Trabalhador Doméstico de Baixa Renda ou Contribuição do Dona de Casa. No entanto, é importante observar que o programa passou por mudanças em 2019 com a reforma da Previdência. Atualmente, a contribuição facultativa para donas de casa não gera direito à aposentadoria por si só. Para ter direito ao benefício previdenciário, é necessário que a pessoa se enquadre em uma das categorias de segurado do INSS, como contribuinte individual ou facultativo, e cumpra os requisitos de idade e tempo de contribuição. Para se tornar uma segurada facultativa e ter direito à aposentadoria, a dona de casa precisa se inscrever no INSS e realizar o pagamento mensal da contribuição previdenciária. Essa contribuição é calculada sobre uma alíquota específica, levando em consideração o valor do salário mínimo vigente. É fundamental buscar informações atualizadas junto ao INSS ou a um profissional especializado em direito previdenciário para entender os requisitos, as regras e os procedimentos específicos para a contribuição previdenciária e a solicitação da aposentadoria como dona de casa. Quando um segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, falece, existem procedimentos específicos a serem seguidos.
As ações a serem tomadas podem variar dependendo da situação e dos beneficiários envolvidos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre como funciona quando um segurado do INSS morre. Comunicar o falecimento. É necessário comunicar o falecimento do segurado ao INSS o mais rápido possível. Isso pode ser feito por um familiar próximo, pelo cartório onde o óbito foi registrado ou por meio de um advogado. O INSS deverá ser informado para que sejam iniciados os procedimentos relacionados aos benefícios previdenciários e possíveis pensões. Obter a certidão de óbito. É necessário obter uma cópia da certidão de óbito do segurado, que é emitida pelo cartório onde o óbito foi registrado. Essa certidão é um documento essencial para comprovar o falecimento do segurado perante o INSS e outros órgãos. Verificar o direito a benefícios. É importante verificar se o segurado falecido tinha direito a algum benefício previdenciário, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros. O direito aos benefícios pode variar dependendo de fatores como a causa do falecimento, o tempo de contribuição e a existência de dependentes. Solicitar a pensão por morte, se houver dependentes, como cônjuge, filhos menores de idade ou filhos com deficiência, é possível solicitar a pensão por morte. Os dependentes devem entrar com o requerimento de pensão por morte no INSS, fornecendo os documentos necessários, como a certidão de óbito, documentos de identificação e comprovantes de vínculo familiar. Procedimentos adicionais. Além da solicitação da pensão por morte, podem ser necessários outros procedimentos, como a regularização de eventuais pendências do segurado falecido junto ao INSS, a atualização de dados cadastrais e a análise de outros possíveis benefícios devidos, como o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Para obter informações mais detalhadas e específicas sobre os procedimentos a serem seguidos quando um segurado do INSS falece, é recomendável entrar em contato com o INSS, consultar um advogado especializado em direito previdenciário ou procurar os serviços de um profissional de recursos humanos em empresas que oferecem suporte nessa área. Sim, o microempreendedor individual, MEI, também tem direito à aposentadoria, desde que contribua regularmente para a Previdência Social. O MEI é uma categoria jurídica que permite a formalização de pequenos negócios, e o empreendedor registrado como MEI se torna um contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Para ter direito à aposentadoria, o MEI deve pagar mensalmente a contribuição previdenciária, que engloba tanto a contribuição ao INSS quanto os impostos específicos do MEI. Essa contribuição é feita por meio do pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional, DAS, que inclui tanto os impostos quanto a contribuição previdenciária. É importante ressaltar que a aposentadoria do MEI segue as regras gerais da Previdência, como idade mínima e tempo de contribuição. Atualmente, a idade mínima para aposentadoria por idade é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, e o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Além da aposentadoria, o MEI também tem direito a outros benefícios previdenciários, como auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte, desde que cumpra os requisitos específicos de cada benefício. É importante consultar o INSS ou um profissional especializado em direito previdenciário para obter informações atualizadas sobre as regras, os procedimentos e os benefícios previdenciários específicos para o MEI. Documentos de identificação. Leve um documento oficial com foto, como RG, Registro Geral, ou CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para comprovar sua identidade. Carteira de trabalho. Caso esteja solicitando um benefício por incapacidade de trabalho, é recomendável levar a carteira de trabalho para comprovar sua atividade profissional anterior e as anotações pertinentes. Documentos médicos. Leve todos os documentos médicos relacionados à sua condição de saúde. Isso pode incluir resultados de exames, laudos médicos, relatórios hospitalares, receitas, atestados médicos, entre outros. Organize-os de forma clara e cronológica. Prontuários médicos. Se possível, obtenha seus prontuários médicos completos, que contêm o histórico detalhado do seu tratamento e consultas.
Isso pode fornecer uma visão abrangente da sua condição de saúde ao médico perito. Imagens e exames. Se você realizou exames de imagem, como radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, entre outros, leve os resultados e as imagens em formato digital ou impresso. Receitas e medicamentos em uso. Se você está fazendo uso de medicamentos prescritos, leve as receitas e comprovantes de compra. Isso pode ajudar a comprovar a necessidade contínua do tratamento. Relatórios e pareceres médicos anteriores. Caso tenha passado por avaliações médicas ou tenha obtido relatórios ou pareceres médicos anteriores relacionados à sua condição de saúde, é importante levá-los para fornecer um histórico completo ao médico perito. Durante a perícia médica no INSS, é importante ter um comportamento respeitoso, objetivo e transparente. Aqui estão algumas orientações sobre o comportamento adequado durante a perícia. Seja pontual, chegue no horário marcado para a perícia. Ser pontual demonstra responsabilidade e comprometimento. Seja cortês e respeitoso, trate o médico perito e a equipe com respeito e cortesia. Responda às perguntas de forma educada e mantenha uma postura calma e amigável. Seja honesto e objetivo, responda às perguntas de forma honesta e objetiva. Forneça informações claras e precisas sobre sua condição de saúde, sintomas, limitações e como isso afeta suas atividades diárias. Descreva suas dificuldades de forma detalhada, explique de forma clara as dificuldades e limitações que você enfrenta no seu dia a dia devido à sua condição de saúde. Detalhe as atividades que você não consegue realizar, os sintomas que você experimenta e como isso afeta a sua vida diária e capacidade de trabalho. Seja coerente, certifique-se de que suas respostas sejam coerentes e consistentes. Evite dar informações contraditórias que possam gerar dúvidas sobre a veracidade das suas declarações. Evite exageros ou minimizações, não exagere nem minimize a gravidade dos sintomas ou limitações que você enfrenta. Seja realista e descreva sua condição de saúde de forma precisa. Responda apenas ao que for perguntado, responda somente às perguntas feitas pelo médico perito. Evite fornecer informações além do escopo da pergunta, a menos que seja necessário esclarecer algum aspecto relevante. Não hesite em pedir esclarecimentos. Se você não entender alguma pergunta feita pelo médico perito, peça educadamente para que a pergunta seja repetida ou esclarecida. É importante que você compreenda completamente o que está sendo perguntado antes de responder. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.